Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. Mais uma vez, Pastor Carlos, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Vamos estar trabalhando, colocando a nossa vida no altar. O Senhor, Ele tem cuidado de nós, o Senhor, Ele tem feito as suas maravilhas. Nós só podemos agradecê-lo por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Então, eu te convido à leitura bíblica. Nós vamos estar lendo as Sagradas Escrituras, nós vamos estar continuando a nossa leitura que nós temos feito aí durante esse ano de 2024. E tem sido bênção essa leitura, porém, te convido, né? Você que ainda não começou a sua leitura bíblica para esse ano de 2024, esteja conosco. Vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Deixa eu olhar a palavra aqui, que eu estou um pouquinho gripado, né? Pouquinho não, muito gripado. E a gente precisa hidratar, né? Para que essa gripe esteja indo embora o mais rápido possível, amém? Glórias a Deus. Então, a leitura vai ser em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, 1 Samuel, do versículo 4, do capítulo 4 ao capítulo 8, e também Salmos, né? Salmos 53, Salmos 52 e 53, tá bom? Vamos então a leitura, mas antes eu quero estar orando contigo, eu quero estar clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que esteja conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nos ajuda, Pai, a transpor com as barreiras, com as dificuldades, com tudo que tem se levantado, Senhor Deus, para impedir os teus filhos, ó Pai, de te adorarem, de buscar a tua face, de estar, Senhor Deus, conquistando, Senhor Deus, o seu dia a dia. Então, Pai amado, Pai querido, nós louvamos, engrandecemos e magnificamos ao teu poderoso nome. Nos ajuda, Senhor, faça de nós instrumentos teus. Ministra, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção, que venhamos ser uma bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero então ir à leitura, amém? A leitura aqui está em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, é o último livro, ou melhor dizendo, é o último capítulo do livro, né? Que diz assim: havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humildade, porque, acendendo uma fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, de gravetos, né? E pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não a deixa viver. Mas sacudindo a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito tempo, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que era um deus. Ali mais próximo daquele lugar havia uma das herdades que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo,
de febre e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras. Isso mesmo. E havendo de navegar para proverem das coisas necessárias, e 3 meses depois partimos um navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Saracusa, ficamos ali 3 dias, de onde, indo costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com ele, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Árpio e as 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou o ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por conta à parte com o soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois Paulo convocou os principais dos judeus, e juntos eles lhes disse: homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me por não haver em mim crime algum de morte. Mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhes disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judeia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti algum mal. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava como bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que diziam, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e os ouvidos ouvirão,
pesadamente e fecharão os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entenda, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e a eles a ouvirão. E havendo ele dito essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Sim, ou melhor dizendo, sem impedimento. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a Ana Carolina, amém? A Laurinha, né? Que Deus esteja abençoando aí, Laurinha. Então vamos dar sequência a esse trabalho. Eu quero convidar a nós irmos a 1 Samuel capítulo 4 ao capítulo 7. 1 Samuel capítulo 4 ao capítulo 7. Primeira Samuel capítulo 4 ao capítulo 7. E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afec. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. Estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Silo a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre das mãos dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo de Silo, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finés, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor do arraial, todo o Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filhos, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no meio dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vindo ao arraial. E os filisteus se atemorizaram, porque dizia: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. E ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finés, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Silo, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entretanto, pôs aquele homem a anunciar isso na cidade,
toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. E estavam os seus olhos já escurecidos, que já não podia ver. E disse aquele homem: Eli, eu sou que venho da batalha, porque eu fugi da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia a notícia e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve também grande matança entre o povo. E além disso também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo esta notícia de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que iam morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz a um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. E chamou o menino Icabode, dizendo: de Israel foi-se a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Vamos também ao capítulo 5, né? Oh, aleluia! Capítulo 5. Glórias a Deus. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram a Ebenezer, a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e colocaram na casa de Dagom e puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído por rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Por isso, nem os sacerdotes de Dagom, nem os de todos os que entram na casa, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na casa de Dagom, pisam o linear de Dagom e Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: não fique glórias a Deus, não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram:
que faremos nós da arca de Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel será levada até Gade. Assim levaram a arca do Deus de Israel. E sucedeu, assim que levavam a arca do Senhor, veio contra aquela cidade com muito grande fechame, pois feriu aos daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinha hemorroidas nas partes íntimas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrón, e sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrón, os de Ecrón exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca de Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Enviaram e congregaram todos os príncipes dos filisteus e disseram: envie a arca do Senhor de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate a nós nem a nosso povo, porque havia mortal fechame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali, e os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Capítulo 6. O capítulo 6, ele vai desenvolver desse jeito. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como os tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviardes a arca de Deus de Israel, não envies vazia, porém, sem falta enviareis uma oferta para a expiação da culpa, então sereis curados. E se vos fará saber, porque a sua mão não se retira de vós. Então disseram: qual é a expiação da culpa que lhe havemos de enviar? E disseram, segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória a Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós e de cima de vossos deuses e de cima da vossa terra. Porque, pois, endurecereis o vosso coração como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações. Porventura, depois de os haver tratado mal, os não deixaram ir, e eles não se foram. Agora, pois, tomai, afazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e tirai delas os seus bezerros, e levai-os para casa. Então, tomando a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e colocai num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim enviarei para que se vá. E vede então, se ela subir pelo caminho do termo de Bet-Semes, foi ele quem nos fez este tão grande mal. Se não saberemos que não nos tocou a mão, então que isto nos sucedeu por acaso. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa, e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro, e com as imagens de 2 hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiam o mesmo caminho.
andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até ao termo de Bet-Semes. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os de Bet-Semes ofereceram holocausto, sacrifício ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa. Por Asdod, uma por Gaza, outra por Ascalon, outra por Gade, outra por Ecrom, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencente aos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as aldeias, até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo entristeceu, porquanto o Senhor fizera grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante este santo Deus? A quem subirá de nós? Enviaram, pois, os mensageiros aos habitantes de Queriate-Jearim, dizendo os filisteus remeteram a arca do Senhor: descei, pois, e fazei-a subir para vós. Capítulo 7 de 1 Samuel. Então vieram os homens de Queriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram ali a Eleazar, seu filho, para que o guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca do Senhor ficou em Queriate-Jearim tantos dias que passaram, que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração se converteres ao Senhor, tirai de dentre vós os deuses estranhos e os estarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e aos Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais a Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor. Oh, Deus do céu, subiu muito texto, só um pouquinho aqui. Oh, Deus de Israel. E ouvindo, pois, os filisteus, deixa eu voltar, congregaram ao Senhor. Tiraram água, tá? No versículo 6 do capítulo 7. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia. E disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os
filisteus, que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou ao Senhor, dizendo: por Israel, glórias a Deus. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe deu ouvido, e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Glórias a Deus. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. E tomou Samuel uma espada e pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gade. E até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e entre os amorreus. E Samuel julgou Israel todos os dias de sua vida. E ia de ano em ano, rodeava a Betel e a Gilgal e a Mispa, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel. Edificou ali um altar ao Senhor nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa da Cília, Deus te abençoe, Deus te proteja também. A Marina Salles Andrade, ao meu amado aí, pastor Márcio Viana, Deus esteja abençoando, protegendo e guardando a todos vocês em nome de Jesus. Amém? Pastor Carlos um pouco debilitado da gripe, mas estamos aí para louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero estar indo ao livro de Salmos, né? Nós vamos Salmos 52 e 53, nós vamos fazer menção da palavra do Senhor. Tem sido assim uma alegria muito grande, né? Estar lendo a palavra do Senhor, estar buscando a sua face. Amém? Por que te glorias na milícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como a navalha amolada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que o falar a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão, e temerão, e se rirão dele, dizendo: eis aqui um homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas, e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu o fizeste. Esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. Amém? Glórias a Deus. 53.
Diz o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e cometido o abominável inquiedade ou iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou, Deus dos céus, para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Acaso não têm conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o pão? Aleluia, melhor dizendo, versículo 4. Acaso não têm conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocarão a Deus. Ali se acharam um grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundistes, porque Deus os rejeitou. Ó, se já de Sião viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te somos gratos, ó Pai, por esta manhã. Nós te somos gratos, ó Pai, pelo teu grande amor, pelo mover do Espírito Santo do Senhor. E nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha nos abraçar com teu abraço de misericórdia, Pai, e fazer com que nós venhamos estar, Senhor Deus, vencendo mais um dia, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome. Esteja protegendo os teus filhos, guardando, Senhor Deus, contra os ataques do maligno, ó Pai. Porque o desejo do nosso coração é te adorar, o desejo do nosso coração é te buscar. Não deixa com que nós venhamos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que no findar desse dia, Senhor, nós possamos amar ao Senhor em espírito e em verdade, buscar a tua face, colocar a nossa vida no teu altar. Assim, Senhor Deus, nós te louvamos, engrandecemos, magnificamos ao teu poderoso nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Nosso Deus tem sido maravilhosíssimo. E eu louvo e engrandeço ao Senhor pela vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs, que nós possamos ultrapassar as barreiras que estão propostas a cada um de nós, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço os amados irmãos do Facebook também, da maciça presença, né, dos nossos amados irmãos que estão aqui também no Quai, né, que já passa de 900 pessoas aqui no Quai. Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês, que Deus esteja aí operando de um modo assim maravilhoso, né? Nós possamos, em nome de Jesus Cristo, estar buscando o nome do nosso Senhor a cada dia, a cada instante, nos devotando a Ele, nos entregando a Ele, em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém, amém e amém. Amém? Abração do pastor Carlos, que Deus esteja aí renovando a tua fé no dia de hoje, que Deus esteja renovando a tua saúde, né? Que Deus esteja fazendo aí infinitamente mais sobre nós. É o que nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz, Deus abençoe.